Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós trabalharemos em específico os gêneros textuais. Vamos trabalhar o gênero textual notícia, tá? Que é um gênero textual muito comum no nosso dia a dia, a notícia. Tá? Nós a vemos, basicamente, podemos dizer assim, todo momento, em meios jornalísticos, em veículos de informação, veículos de comunicação, jornais, televisão, rádio, internet, redes sociais, enfim. A notícia ela está presente no nosso cotidiano. É algo do qual nós não podemos fugir. E é algo que é muito importante para nós, né, gente? Convenhamos, nós precisamos ser informados acerca de coisas relativas à nossa sociedade. Então, o gênero textual notícia, ele se faz mais do que necessário, tá bom? Na última aula, a gente estudou alguns exemplos de texto presentes no livro de vocês, alguns textos sobre notícia, na página, deixa eu conferir aqui, na página 30, página 4, foi 39, né? Vimos aí, iniciamos a leitura do texto na página 36, que falava sobre um navio, né, que naufragou e provocou a morte de 800 imigrantes. Talvez aí possa ter sido um ataque terrorista, a gente ainda não sabe, como eu tinha informado, né? Mas, enfim, hoje a gente vai analisar mais detalhadamente as características desse gênero textual. O que é necessário haver para que o mesmo seja considerado uma notícia? Quais são as características textuais presentes nesse gênero tão importante para a nossa sociedade? Nós, pessoal, estamos tão acostumados a vermos uma notícia que talvez essas características não sejam algo temeroso para vocês. Ou seja, eu acredito que vocês não vão ter dificuldades em analisar as notícias, em conseguir identificar a estrutura de uma notícia. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Peço que vocês abram seus livros na página 40, tá bom? Livro de gêneros textuais, perdão. Vocês vão abrir o livro de gêneros textuais, o mais fininho, tá? Na página 40. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola, tá bom? Então, pessoal, página 40, gêneros textuais. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, compartilhar aqui com vocês. Pronto. Aqui no nosso... Opa, perdão, gente. Acabei mudando aqui sem querer. Bom, mas, de qualquer forma, aí na página 40, a página 40 do livro de vocês,
vocês vão se deparar já com esse primeiro texto, né? Fala sobre a dengue. Na verdade, nosso segundo texto, que tem aí como exemplificação a dengue, que já mata mais, já fez mais vítimas que em 2014 no Recife. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Na última aula, a gente realizou a leitura do texto anterior e fizemos também a realização da atividade. Hoje, vamos trabalhar mais especificamente falando as características desse gênero textual, que é a dengue, perdão, que é a notícia, tá? Eu tenho um artigo aqui muito legal. Esse artigo, ele cita as principais características do gênero textual notícia. As características, posso dizer assim, que nós vamos mais utilizar na produção de um texto parecido. Pronto. Aqui temos as características juntamente a sua estrutura. Qual é a estrutura do gênero notícia? Como é que nós conseguimos estruturar um texto cujo gênero é a notícia? Então, vamos lá. Primeiro, notícia é um gênero textual jornalístico. Ele é categorizado, vocês sabem, né? Os gêneros textuais, eles têm categorias. Gêneros textuais literários, fictícios, jornalísticos, enfim. E não literário. Ele é jornalístico e não literário. Que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo, tá? A notícia é um texto informativo, é um gênero textual informativo, sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Quais são os principais meios de comunicação? Jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre todas as outras formas de comunicação, são veículos de comunicação. Tá bom, gente? Os principais hoje podemos dizer que, com certeza, é a televisão e a internet. São os principais meios de comunicação mundial. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Ou seja, pessoal, a notícia ela pode descrever o que aconteceu ou ela pode narrar o que aconteceu. Então, ela pode ser um texto narrativo ou um texto descritivo, um parágrafo narrativo ou um parágrafo descritivo, tá bom? Cadê? E narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? O gênero textual notícia, ele pode ser um gênero descritivo ou narrativo. Então, precisa ter todas as características desse gênero. Um gênero textual narrativo, ele precisa ter o quê? Precisa ter enredo, precisa ter tempo, precisa ter espaço, que é o local, precisa ter o contexto, o desfecho, o enredo, ou seja, precisa ter todas essas características que nós já conhecemos do gênero textual, dos gêneros textuais narrativos, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso quadro, colocar algumas informações que eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês. Primeiramente, a notícia, gênero textual jornalístico informativo. A primeira observação é que é um gênero textual informativo, que pode ser descritivo, descrever o que aconteceu, ou narrativo, narrar o acontecimento. Características da notícia. Primeiramente, precisa ter tempo, espaço e personagens. Ou seja, quando ocorreu, onde ocorreu e quem estava envolvido. Tá? Deixa eu mostrar novamente aqui para vocês. Pronto. Texto de cunho informativo, é claro, né? A notícia ela tem que ter um teor informativo, ela tem que informar a sociedade acerca de algo. Descritivos ou narrativos, a gente já sabe, eles precisam descrever um ocorrido ou então narrar o ocorrido, informar o que aconteceu. Textos relativamente curtos é uma boa característica a se mencionar.
Normalmente as notícias são textos relativamente curtos, pequenos, ou seja, não são textos longos, como histórias, por exemplo. Então, notícia, eu acho que é uma informação que vocês também não precisam nem colocar, é óbvio, né? Que a notícia ela não pode ser um texto muito comprido, muito extenso, tá bom? Vamos lá. Veiculado nos meios de comunicação. Certamente, pessoal, a notícia ela precisa ser veiculada, ou seja, precisa ser passada através de um meio de comunicação. Esse meio de comunicação, como vocês sabem, ele pode ser uma televisão, pode ser um rádio, pode ser a internet, mas a informação precisa ser passada, tá bom? A informação precisa ser enviada. Próximo agora. A linguagem formal é clara e objetiva. Essa informação é relevante, anotar aqui. Colocar aqui. Linguagem clara, formal e objetiva. Ou seja, pessoal, nada de utilizar gírias, nada de utilizar jargões, nada de utilizar expressões. A linguagem é formal, ou seja, o padrão. Tá bom? Você vai se basear na gramática normativa, sem expressões, sem hábitos linguísticos, sem gírias, sem jargões, nada desse tipo de coisa, apenas a linguagem formal. Clara, obviamente, a linguagem tem que ser clara, sem enrolação, sem ambiguidade. E ambiguidade, para quem não sabe, é a característica de algo confuso, tá? Não pode ter ambiguidade e tem que ser objetiva, você não vai ficar enchendo linguiça, como as pessoas falam, né? Você tem que passar a informação de forma rápida, direta e objetiva. Então, precisa de uma linguagem clara, formal e objetiva. Vamos para o próximo. Textos com títulos, precisa ter título, né? Mas aí a gente vai analisar quando a gente for ver a estrutura, tá bom? Quando estivermos analisando a estrutura do gênero textual, a gente vai falar sobre essa questão do título, do conteúdo e etc. Beleza? Textos em terceira pessoa, impessoais. Essa é uma boa característica a gente mencionar. A notícia são textos em terceira pessoa. Ou seja, são impessoais. Você não pode utilizar a sua opinião em uma notícia. Tá, gente? Notícia é algo que ocorreu. Você só está ali para narrar o ocorrido. Você não está ali para dizer o que aconteceu, por que aconteceu. Não, você está ali apenas para narrar o acontecimento. Nada mais. Tá bom? Para dizer o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e tudo isso. Não. Tá bom? Você só está ali para narrar o ocorrido. Beleza? Então você não pode interferir com opiniões pessoais. Colocar, por exemplo, eu acho que isso. Não, não pode. O texto tem que vir em terceira pessoa. Tá bom? Por exemplo, de acordo com o ministro João Borges, utilizou, enfim. Tem que utilizar textos na terceira pessoa. Não pode ser na primeira. Não pode realizar referências próprias. Vamos lá. Fatos reais, atuais e cotidianos. Então, precisa falar sobre fatos verídicos, atuais e cotidianos. Ou seja, você vai produzir notícias referentes ao nosso cotidiano, referente ao nosso dia a dia. Há notícias que estejam presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, essas são algumas das características Opa, pessoal, perdão, o microfone estava mutado aqui. Sim, como eu estava dizendo, professor, só existem essas características? Não, pessoal. Ainda existem algumas características que a gente vai estudar ao decorrer da nossa análise textual,
tá bom? A gente vai falar sobre algumas outras características, como por exemplo aqui, a gente vai trabalhar a imparcialidade. A gente vai trabalhar a imparcialidade. Isso tem muito a ver, pessoal, com isso daqui, ó. Texto sem terceira pessoa. Temos que trabalhar a imparcialidade. Muita gente não sabe o que significa ser parcial e ser imparcial. Ser imparcial, pessoal, significa que você é justo, você não pende para nenhum lado. Ou seja, vamos exemplificar aqui. Digamos que eu trabalho com a minha família na escola, pronto. Eu tenho uma irmã. E a minha irmã, melhor, minha irmã é minha aluna. E a minha irmã, ela tirou 0 em português, eu sou o professor dela. Mas por ela ser minha irmã, eu vou dar 5. Enquanto o amiguinho do lado dela, ele acertou 3 e tirou 3. Ou seja, eu fui imparcial. Eu não dei a nota correta, tá bom? Beleza, pessoal? Eu fui parcial. Eu não dei a nota correta. Por quê? Por ela ser minha irmã, eu a beneficiei. Isso se chama parcialidade. Em uma notícia, você precisa ser imparcial. Você não pode, na verdade, beneficiar alguém, falar bem ou falar mal de alguém por opinião própria. Não, tem que ser baseado no que aconteceu. A pessoa pode ser seu amigo, seu inimigo, pode ser o que for, mas é necessário que você seja imparcial. Tá bom, pessoal? Então, por ser um texto imparcial, nós precisamos utilizar a terceira pessoa. Tá bom? Então, a notícia, ela é um texto imparcial. Hoje, infelizmente, o que a gente mais vê aí são jornalistas parciais. Jornalistas que, por terem uma opinião política diferente daquela pessoa, eles a ofendem, eles a utilizam o seu direito de expressão para, muitas vezes, ali prejudicar alguém, né? Machucar alguém. Às vezes, falam uma notícia que pode parecer mal para alguém e acaba comprometendo o trabalho daquela pessoa. Então, infelizmente, hoje, o nosso meio jornalístico, noticiário, nós temos muitos casos, né, muitos exemplos de parcialidade, tá bom? Então, cuidado aí, vocês que querem trabalhar nessa área jornalística, notícia, jornal, cuidado aí, tá, com essas características, parcialidade e imparcialidade. Beleza? Pronto, as mais importantes são essas daqui. Essas são as características mais importantes. A gente vai passar agora a estudar também a estrutura textual do gênero notícia. Como assim a estrutura? Como é que nós vamos produzir uma notícia, pessoal? Como é que nós vamos produzir uma notícia? Qual é a estrutura presente em uma notícia? Tá bom? Se eu for fazer lá uma estrutura, como é que eu vou estruturá-la? Uma notícia, como é que eu vou estruturá-la? Como é que eu vou colocar tudo em ordem? Vamos lá. Vou colocar aqui. Pronto. A primeira característica, a primeira estrutura, gente, da notícia é a presença de um título e de um subtítulo. A notícia, ela precisa ter um título, tá, pessoal? Precisamos dar um título à notícia. Qualquer notícia, ela precisa vir com um título e com um subtítulo. Qual o exemplo disso, professor? Vamos lá. Por exemplo, vamos pegar aqui uma notícias, pronto. Vou pegar aqui um site muito conhecido de notícias, que é o G1, e vamos abrir aqui alguma notícia, né? Pronto.
Peguei o primeiro exemplo aqui. Então, aqui a gente tem uma notícia do portal G1 da Globo, né? Que diz o seguinte: caso Tatiana Spitzner, Luiz Felipe Manweiler é condenado a 31 anos de prisão por matar a esposa. Aqui é o título da notícia. E aqui é o subtítulo, no caso aí, o título auxiliar. Júri era composto por 7 homens. Manweiler também foi condenado pelo crime de fraude processual. Decisão saiu nesta segunda, dia 10, após 7 dias de julgamento. A Tatiana foi encontrada morta após queda da sacada do apartamento onde morava, em Guarapuava, em 2018. Então, o caso só foi julgado agora e a sentença só foi decretada agora. Então, a gente vê aí a presença de um título e a presença de um subtítulo, ou seja, de um título auxiliar. Essa é a primeira característica estrutural da notícia. Normalmente, o título ele tem justamente essa intenção aí de trazer a atenção do autor, do leitor. Tá bom? É com o título que a notícia vai atrair a atenção do leitor. Se o autor da notícia tiver um título chamativo, persuasivo, é melhor ainda, porque aí é mais fácil de conseguir atrair a atenção do leitor. Tá bom? O subtítulo também ele é importante porque ele dá quase como que podemos dizer assim, uma descrição. Ele dá quase como se fosse uma descrição do título do texto, da notícia, tá bom? Gente, ainda temos algumas outras estruturas aqui para analisarmos. Eu vou deixar para a próxima aula, pois temos realmente uma gama de estruturas aqui para a gente poder estudar. Tá bom? E eu quero que vocês consigam pegar cada uma por vez, pois nós vamos ainda utilizar esse gênero textual para produzir uma notícia. Então, vocês precisam estar bem acostumados e bem habituados com essa estrutura da notícia. Então, na próxima aula a gente completa, a gente vê todas as estruturas. Hoje a gente só viu o título, mas eu quero que vocês passem isso aqui para o caderno de vocês, as características. Na próxima aula a gente vai continuar falando mais sobre a estrutura da notícia. Beleza, pessoal? Bom, espero que daqui vocês tenham conseguido entender, tenham entendido também a relevância e a importância da notícia na nossa sociedade. Esse gênero textual ele também visa a trazer uma reflexão para vocês acerca da importância da notícia na nossa sociedade, no nosso cotidiano. Beleza, pessoal? Então, ó, próxima aula vamos estudar mais sobre a estrutura da notícia. Vejo todos vocês aqui, espero todos vocês aqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo lá no WhatsApp, beleza? Estou à disposição de vocês. Então, próxima aula a gente continua vendo a estrutura da notícia, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês. E qualquer dúvida, novamente, como sabem, estou à disposição lá no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente.